Devocional diário sobre 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 6 a 8. Síntese de uma vida com Cristo. Primeiro episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte, companheiros diários de oração e devocional nesse canal da Bíblia JF Offline. Quero convidá-los para mais uma série de devocionais sobre o mesmo tema. Nos próximos 5 episódios, a contar de hoje, vamos falar sobre a vida do grande apóstolo Paulo. Eu intitulei essa série como a síntese, o resumo de uma vida com Cristo. E nesse primeiro episódio, baseado nesse texto de 2 Timóteo 4, 6 ao 8, quando Paulo antevê o seu martírio, a sua partida, e baseados na vida do apóstolo Paulo, vamos refletir sobre uma vida cristã exemplar. Vamos ao primeiro episódio, então, dessa nova série, a vida do grande apóstolo Paulo. Texto de 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 a 8, diz: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Meu irmão e minha irmã, Paulo é exemplar. Gastaríamos aqui semanas, dezenas, centenas de episódios falando sobre o apóstolo Paulo. Quem foi ele, a autoridade que ele tinha para falar, o seu ministério. Paulo que foi um perseguidor da igreja. Texto de Atos, capítulo 7, versículo 60, ou Atos 8, 3, ou Atos 9, do 1 ao 2, você vai ver diferentes histórias, episódios onde antes da sua conversão, Paulo era perseguidor, matava cristãos. No Atos capítulo 9, ele teve uma conversão poderosa, ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, indo para a Síria. Ele cai em terra, é confrontado pela mais poderosa de todas as forças, o amor de Deus, que encobre multidão de pecados. E aí a continuidade do Atos 9, que trata da conversão de Saulo, Paulo, ele passa de perseguidor a perseguido. Paulo que empreendeu as primeiras viagens missionárias, ele tirou o evangelho ali do reduto dos judeus para além de Jerusalém e espalha aos gentios, chegando a nós. Paulo que foi preso e açoitado. Paulo que operou milagres extraordinários. Texto de Atos 19, nos versículos 11 ao 15. Eu cito os textos para você acompanhar, registrar, para o seu aprofundamento nesses devocionais ser ainda maior. Paulo que nos demonstra pedacinhos do seu currículo também no livro de Atos. Por exemplo, no capítulo 22, no versículo 3, ele fala: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, um grande mestre entre os judeus, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós sois. Ainda no Atos 22, no versículo 7, ele fala: ele foi confrontado pelo próprio Deus, por Jesus, que diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus Nazareno a quem tu persegues. Olha o encontro que Paulo teve com Deus. No capítulo 23 do livro de Atos, no versículo 6 em diante, ele fala que sabendo que ele era uma parte dele era de saduceus e outra de fariseus. Ele fala: homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgados. E ele vai falando de quem ele era, da sua capacidade, do seu currículo, da sua história, do seu pedigree religioso. Ele foi o grande apóstolo. Ele é autor de várias cartas do Novo Testamento, plantador de igrejas.
Após Jesus, para mim, Paulo é a principal figura do Novo Testamento. Ele era alguém cheio do poder, porque ele fala que a pregação do evangelho dele não se baseou somente em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. No 2 Coríntios, vai falar de tudo que ele passou por amor ao evangelho, no exercício da pregação do ministério. Ele fala das suas marcas no ministério. 2 Coríntios 6, ele dizia que não dava escândalo em coisa alguma para que o ministério dele não fosse censurado. Antes, como ministro, ele se tornou recomendável em tudo, tanto na paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento. Foi recomendável em tudo isso, meu irmão e minha irmã. No longo ânimo, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivendo, como castigado e não morto, como contristado, mas sempre alegre, como pobre, mas enriquecendo a muito, como nada tendo, mas possuindo tudo. Um dos textos de um relato ministerial mais lindos que a Bíblia traz para nós. E finalmente no capítulo 11 de 2 Coríntios, no versículo 21 em diante, ele fala sobre a abnegação dele, os seus pontos fracos e fortes. No versículo 21 ele fala que no 22 ele fala que ele era hebreu também, que ele era israelita, que ele era descendência de Abraão, que ele era ministro também, que ele falava muito mais em trabalhos, em açoites, mais do que todos os apóstolos, os seus contemporâneos. Em prisões, ele passou por perigos, morte, recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoites, foi açoitado, apedrejado, sofreu naufrágio, ficou uma noite e um dia num abismo. Ele fala dos perigos que ele viveu entre rios, em salteadores, com os da nação dele, com os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, no mar, entre falsos irmãos. Fala dos trabalhos, das fadigas, das vigílias, da fome, do jejum. Paulo era o cara. A gente poderia falar muito mais sobre ele. Alguém íntimo de Deus, teve diferentes experiências com homens. Ele viveu o evangelho exemplarmente. Devemos muito a Paulo. No entanto, ele declara em 2 Timóteo, nesse texto que basearemos essa série devocional, 2 Timóteo 4, 6 a 8, ele faz uma síntese, um resumo da sua vida com Cristo. E é isso que vamos analisar nesses próximos episódios. Eu espero você no próximo episódio dessa série Síntese de uma Vida com Cristo. Até lá, Deus te abençoe.